Vale caindo aproximadamente 50% desde seu topo histórico, prejuízo no resultado do quarto trimestre. Será que está na hora da gente vender nossas ações? Fala pessoal, quem está falando é Pedro Guedes, do canal. Antes de entrar no assunto do vídeo, quero lembrar para vocês que as vagas para a oitava turma dos VT estão abertas nesse momento. E para você garantir a sua vaga, baixe então o link na descrição que você vai ter acesso a toda a metodologia que eu utilizo para fazer análises como essa que você vai aprender a fazer aqui na prática hoje. E claro, você aprender a ser um investidor que sai do zero, organiza suas finanças e claro, aprenda a multiplicar o seu patrimônio investindo tanto no Brasil quanto no exterior. Sem mais delongas, bora pro vídeo. E quando a gente para ver os resultados que saíram da Vale aqui nesse trimestre, a gente consegue ver, ó, pegando aqui trimestralmente, a gente consegue ver que basicamente a Vale, ó, deu um prejuízo de 5,7 bilhões de reais, tá? Uma coisa aqui para chamar a atenção é o seguinte, se a Vale teve um aumento de receita na comparação com o trimestre anterior, por que o EBITDA caiu 57%? Porque vamos lá, receita. O que é receita? É tudo que a empresa vende. Então, se a empresa vendeu mais, ela deveria ter um EBITDA maior. O que é um EBITDA? A capacidade da empresa de gerar caixa. Então, por que o EBITDA foi nitidamente menor? Vamos ver isso. Será que está na hora de vender? Será que não vale mais a gente ter Vale e ela perdeu os seus fundamentos? Vamos analisar com calma. Só que a gente analisar o resultado da Vale, a gente tem que entender uma coisa que quem é aluno meu, ó, já sabe disso aqui há muito tempo. Quando a gente falar de Vale, a gente tem que se lembrar de algumas coisas. O primeiro aspecto, quanto é que está o preço do minério de ferro? Segundo aspecto, o quanto é que a Vale vendeu de minério de ferro? É isso que você que investe por longo prazo tem que analisar na Vale. Você sabendo isso, tá ótimo. Agora, se você investe para curto prazo, mas a Vale vai pagar mais ou menos dividendos, mas a empresa fez isso, mas cara, quem investe por longo prazo na Vale tem que olhar duas coisas, preço do minério e quanto está sendo vendido. E acabou. Tá? E acabou. Então vamos olhar um pouquinho mais aqui do preço do minério de ferro. Ele chegou a bater ali, ó, $220, foi quando exatamente a Vale, pegar aqui no anual, estava com uma geração ali absurda de 157 bilhões ali de EBITDA, uma geração de caixa monstruosa de 136 bilhões de reais. Então assim, basicamente o preço do minério é mais alto, a Vale ganha muito mais dinheiro, o preço do minério caiu, tá $107, mas isso aqui é um patamar ainda muito elevado, tá? Então esse patamar aqui do preço do minério de ferro ainda é um patamar alto. Você quer saber mais do porquê eu estou analisando esse gráfico? Vou deixar aqui em cima no card um vídeo de análise da Vale que eu já fiz nos trimestres anteriores. Então, a gente tem que ver aqui basicamente quanto é que está o preço do minério de ferro, está no patamar alto. Quando a gente pega os meses de outubro, novembro e dezembro, que foi basicamente o quarto trimestre de 2024, a gente percebe ali, ó, que o preço da Vale caiu um pouco no caminho, então ficou meio que de lado com pequenas quedas. Esse aqui é o primeiro ponto que a gente precisa chamar a atenção, entender no período, tá? Então, guarda esse ponto aqui. Então, dito isso, vamos olhar um pouquinho do resultado de Vale nas apresentações. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é basicamente aqui, ó, programa de caracterização de barragem 57% concluído. Isso aqui é muito bom para não acontecer problemas como o de Brumadinho de Mariana que aconteceu. Mais 5 barragens foram removidas e eles estão no caminho para zerar a barragem em nível 3 de emergência em 2025. Então, isso aqui é muito importante para o investidor de longo prazo, tá? Fizeram um acordo de Mariana, acordo de ferrovias, enfim, tudo ali basicamente de guidance foi atingido. Então isso aqui é excelente, tá? Ponto aqui positivo para Vale. Então aqui a gente tem, ó, basicamente a produção de minério de ferro, que teve, ó, um aumento em comparação ao ano anterior, beleza? Mas quando a gente olha em relação ao quarto tri do ano anterior, a gente teve uma queda, tá? Eu gosto de comparar também em relação ao terceiro tri, 24, lá no resultado a gente olha mais com calma, só que perceba que basicamente comparando no trimestralmente teve uma redução na produção de minério, ou seja, fez menos minério e vai vender menos minério, tá? Aí tem a produção de cobre, níquel, que são fatores secundários ali na Vale. E outro ponto aqui é na melhora da competitividade. Isso aqui é bem importante, tá? Esse custo caixa do minério C1. O que é custo caixa do minério C1? É o custo que a Vale tem para extração ali do minério. Uma coisa muito importante quando a gente fala de commodities, porque commodity é tudo igual. O minério de ferro que a Vale extrai aqui é o mesmo minério de ferro que extrai lá no Japão, na China, enfim, no mundo. E qual é o grande ponto que a empresa pode ter em relação à outra? É a competitividade, é ter um custo mais baixo. E a gente tem, ó, que a Vale conseguiu reduzir o custo de extração aqui. Projeção é que reduza um pouco mais em 2025 e reduz aqui em 2026. Então, se isso aqui fizer
eles conseguirem ter essa eficiência, é mais um ponto positivo para a Vale também, tá? Isso aqui é uma projeção que a gente tem para o CAPEX de 2025 da empresa, CAPEX de manutenção e CAPEX de crescimento. O que é CAPEX de manutenção? É investimento no que ela já tem, no maquinário, nas fábricas que ela já tem ali de manutenção, para manter. E tem ali um CAPEX de crescimento que é o que ela vai investir para expandir as operações. Então, a maior parte do CAPEX ali é 4,3 bi de dólares de manutenção e um pouquinho de crescimento, revisaram um pouquinho o CAPEX para baixo, distribuindo 2 bilhões em dividendos e um programa de recompra de ações de até 120 milhões. Vão fazer uma recompra de 3%. Isso aqui é muito positivo para a Vale, tá? Aí aqui tem basicamente a mina de Carajás, que é basicamente um ponto-chave para a Vale, então todas as minas que eles têm tá aí. Aí a gente tem aqui um desempenho financeiro, isso aqui eu vou olhar no release, que eu prefiro. E aqui tem basicamente o fluxo de caixa livre da empresa. Pedro, o que é o fluxo de caixa livre também da empresa? Tudo que ela gerou de caixa operacional, menos quando está investindo em CAPEX, tá? Então isso aqui é o fluxo de caixa livre. Aí a gente tem basicamente o EBITDA, capital de giro, CAPEX, despesas. Aí ele considera tudo isso aqui como fluxo de caixa. E aqui na questão do fluxo de caixa tem uma coisa que eu queria dar bastante atenção, tá? Basicamente, eles colocaram o que aqui? Eles fazem uma amortização da dívida que eles têm que pagar de Brumadinho na Samarco, a parte da Brumadinho e da Samarco, enfim, aumento de caixa, equivalente de caixa, gestão ativa e passiva. Só que ele coloca isso aqui, ó, depois do fluxo de caixa livre, como se fosse uma coisa à parte. E, cara, não é bem assim. Tá? Não é bem assim, porque isso aqui é basicamente uma parte que eles precisam pagar obrigatoriamente do reparo da mina que estourou lá em Brumadinho. E aí eles colocam basicamente os juros da dívida aqui, perfeito, antes do fluxo de caixa livre, tanto recorrente quanto não recorrente, mas ele pega essa parte aqui da dívida e coloca depois do fluxo de caixa livre. Aí tá demais, aí não dá. Então assim, o correto seria pegar essa parte aqui e trazer aqui para esse aspecto, tá? Para esse ponto, para a gente considerar antes do fluxo de caixa livre. Mas não está sendo feito e vale um ponto de atenção para você não ser enganado olhando esse gráfico aqui, tá? E pouca gente fala disso, dificilmente você vai encontrar um vídeo de alguém explicando isso aqui para vocês. Então é um ponto a ser levado ali em consideração. Aí tem principais mensagens, a foto do IP bem bonito aqui, né? Iniciativa, projeto, portfólio correto, enfim, vamos passando aqui. Então, basicamente é isso aqui que eles trouxeram dentro da apresentação, tá? Mas vamos olhar o release porque é realmente mais completo, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, aqui está um indicador financeiro selecionados. Como isso aqui está selecionado, eu particularmente quero olhar um pouquinho depois para explicar exatamente aquela parte do porquê a receita aumentou e o EBITDA não, né? Desempenho operacional sólido em todos os negócios, os guidances foram atingidos, beleza. O CAPEX ali de 6 bi em 2024, é bastante coisa, 6 bi de dólares de investimento na empresa, isso aqui é muita coisa. Fluxo de caixa livre recorrente, 17 milhões, certo? Mas tem aquele aspecto que eu falei ali da questão de Brumadinho, que deveria ser contabilizado aqui e não foi. Basicamente, uma dívida líquida se manteve estável, beleza, a gente vai ver isso aqui depois. E também aprovaram quase 2 bilhões em dividendos e recompra de ações, como a gente havia falado, ponto importante. Um ponto de atenção que eu quero chamar aqui na Vale é isso aqui, tá? Esse impairment de 540 milhões. Isso aqui é basicamente, eles tinham esse Voisey's Bay Mine Extension, né? Deve ser falado dessa forma, acredito eu, que basicamente eles tinham essa mina, né, aqui, que avalia 540 milhões de dólares a menos do que foi reconhecido lá atrás. Então, basicamente, esse trimestre olharam assim e falaram, olha, essa mina aqui está valendo 540 milhões de dólares a menos do que a gente havia calculado lá atrás. Ah, porque o custo agora é maior, ou porque não vai explorar tanto quanto a gente achava, enfim, por N fatores. E aí, esses 540 milhões de dólares é basicamente uma das coisas que faz com que o EBITDA caia bastante, tá? É um não recorrente que a gente chama. E isso fez com que o EBITDA da empresa caísse, tá? E, consequentemente, caindo o EBITDA, ó, tudo depois vai cair. O EBIT vai ficar menor e o lucro vai ficar menor a ponto de dar prejuízo. Então, a Vale deu prejuízo? Deu, mas por causa de não recorrentes, tá? Isso aqui tem que ser levado em consideração. Então, vamos acompanhar mais um pouquinho aqui do resultado da Vale, tá? Então, beleza, vamos lá, descendo aqui mais um pouco. A gente tem todo o endividamento da empresa, isso aqui é uma parte curiosa até de ver. Olha só, quando a gente olha aqui para o endividamento da Vale, eles têm basicamente 14 bi de dívida bruta, ó, tá aqui, 14,7 bilhões de dólares de dívida bruta. E ali, basicamente, quando a gente joga o arrendamento, quando as aluguéis, dá 15 bi. E aí, quando o que a gente subtrai, o que eles têm em caixa, que são 5 bi, a dívida líquida, ó, da empresa fica 10 bi. Só que eles botam uma dívida líquida expandida aqui, ó, de 16 bi. Essa dívida líquida aqui,
conta basicamente tudo que vai ter que pagar na parte de Brumadinho e da Samarco. Então, acho bem interessante a dívida expandida aqui que eles colocam, tá? Ponto positivo. E ali você tem basicamente 16 bilhões de dívida. E aí, quando a gente olha basicamente a dívida líquida pelo EBITDA, dá 1,07, a depender de como você olha. Então, o endividamento da Vale ali super controlado. Beleza. Então, os pontos que eu sempre digo aqui de atenção da Vale. Então, vamos lá. Primeira coisa, o preço do minério de ferro, tá? Quanto é que está o preço do minério de ferro? No quarto tri, ó, foi 103 dólares. E no terceiro tri 24 foi 99. Então, se o preço do minério de um trimestre para o outro aumentou, então a Vale vai receitar mais. Agora, o que a gente precisa ver é o volume vendido. No terceiro tri 24 ela vendeu 81.800 e no quarto tri 24 vendeu 81.100. Então vendeu um pouco menos. Aí a gente tem que ver basicamente o quanto aumentou comparado com o quanto caiu. Via de regra, se a gente tem ali que basicamente a receita era de 7,9 e foi para 8,1. Então a gente teve ali um leve aumento na receita. Esse leve aumento na receita, ele foi dado por quê? Porque o preço do minério subiu mais do que o volume caído. Então, consequentemente, a gente tem ali que a Vale vai receitar mais nesse trimestre. Então, você tem que olhar para a Vale é isso, tá? Esse aqui é o ponto-chave. Então tá bem tranquilo, tá bem em linha, tá andando ok, não precisa se preocupar com muita coisa além disso, tá? É o ponto-chave da Vale. Quem investe por longo prazo tem que se preocupar com isso, já acabou, ponto. E outro ponto de atenção aqui na Vale é a gente ver basicamente o custo do minério, do que a gente chama basicamente de break-even, ou seja, para a Vale começar a ter prejuízo, quanto é que o minério custaria? Olha só, é como eu disse, para a Vale extrair o minério é 21,4 dólares, só que ela precisa entregar lá na China, que é o maior comprador do outro lado do mundo. Então, esse custo para entregar lá custa 59 dólares. O que acontece se o preço do minério cair abaixo disso, a Vale começa a ter prejuízo. Então note que no momento atual o preço do minério é 100 dólares, enquanto a Vale tem um custo de 60, tá ótimo, a Vale está bem tranquila quanto a isso. Quem investe por longo prazo tem que estar olhando esses dados, não é ficar olhando, ai meu Deus, a Vale, o lucro caiu, não sei o que, cara. Analise o que é essencial, o volume, preço do minério, o custo de break-even, o custo para entregar lá na China, é isso que importa. Para de focar no que é desnecessário. Ah, está na hora de vender. Não, não mudou nada. Os fundamentos continuam a mesma coisa. Não precisa focar no que não é relevante, tá? Vamos lá. Aqui são coisas menores. A Vale está nesse projeto de transição energética, que tá basicamente crescendo a cada trimestre, mas ainda é muito pouco. Então a gente vê que basicamente a parte de receita líquida de transição energética foi de 1,5 para 1,9 bilhões. O EBITDA ainda contribui muito pouco, 248 foi para 541. Ainda são valores pouco expressivos, mas enfim, a Vale está buscando essa mineração limpa que eles chamam, né? Então, basicamente ali, tem que ficar de olho, está crescendo, está devagar, mas é legal ter, tá? É legal ter que ela está buscando ali outras fontes de receita, tá? Então, descendo esses meios de transação energética, vamos para o que realmente importa, olhar um pouquinho aqui as demonstrações financeiras da Vale, tá? Que é basicamente a gente entender aqui o que é que aconteceu na Vale para esse EBITDA ter caído tanto. Então, quando a gente olha aqui, basicamente, olha que eu estou comparando essa coluna aqui com essa daqui, tá? Olha só, que é a comparação trimestre a trimestre. A gente tem que a receita ali, ó, subiu 6%, então ponto positivo. Por quê? Como eu já havia falado, o preço do minério subiu mais do que basicamente o volume. Então, ponto positivo. O lucro bruto subiu 18%, então beleza. Só que quando a gente olha o lucro operacional, caiu 79%. Então foi alguma coisa no meio do caminho entre lucro bruto e lucro operacional que fez essa queda. E quando a gente olha, é basicamente isso aqui, ó. Redução ao valor recuperável e baixa de ativos não circulantes. É basicamente aquela parte do impairment e mais outras deduções que tiveram. Então foi isso aqui que fez a Vale ter, ó, esse prejuízo. Então, basicamente, é um não recorrente, é uma coisa que não acontece todo trimestre. Próximo tri não vai acontecer. Então tá tudo normal com a Vale. Você vê diversas matérias por aí, ah, meu Deus, a Vale caiu, prejuízo na Vale, tá na hora de vender minhas ações. Meu Deus do céu, foca no que é importante. Cara, foca no que realmente é relevante para a Vale. É isso aqui, acabou. Se você investe por longo prazo, tá tudo normal na Vale. Ponto. Não dá para morrer a análise aqui. Não precisa de mais nada. Segue o baile. Tá tudo normal, tá tudo clean, tá tudo limpo aqui com a Vale, tá? Acabou. Não precisa ver mais nada, o resto é tudo tranquilo. E aí, quando a gente vai ver aqui, basicamente, os demonstrativos financeiros, a gente entende que esse prejuízo ele foi basicamente por aqueles não recorrentes. A Vale continua ali com um endividamento bem tranquilo, ó, quando a gente bota aqui, ó,
A dívida líquida EBITDA 0,9 vezes, bem tranquilo. Na geração anual positiva de caixa, fluxo de caixa livre de 15 bilhões ali tranquilo. Quando a gente olha o trimestral, até que gerou um caixa bem positivo livre, ó, de 3,6 bi. Então, cara, bem tranquilo ali a Vale, não precisa se preocupar com nada. Alto pagamento de dividendos que está pagando para quem gosta. Vocês sabem aqui que eu sou bem tranquilo quanto a isso. Quando a gente olha as ações em circulação, desde 2021 a Vale está fazendo recompra de ações, que é ótimo para o investidor. Então, gerando valor via recompra de ações, está pagando dividendos. Cara, geração de caixa está ótima. Cara, Vale continua sendo um bom ativo para você manter por longo prazo, tá? Ponto. Se você não aguenta volatilidade, se você não aguenta variação de preços, beleza, não é para você ter commodity na sua carteira, mas via de regra, tá super tranquilo com a Vale, nada de você se preocupar, continua tranquilo. Pedro, mas as minhas cotações de Vale não param de cair, é commodities. Se a gente para ver lá de 2008 até 2015, cara, a Vale, olha só para isso, de 2008 até 2015, basicamente, o quanto que a Vale caiu. Cara, a Vale chegou a cair 78% basicamente. É de uma commodity, é isso que pode acontecer. Se você não está de acordo com isso, não deve investir em commodity. Mas isso aqui é uma coisa que faz parte, isso aqui é normal ao segmento. Então assim, se você investe por longo prazo, você tem que entender que commodity é isso, que pode subir nos momentos de alta e pode cair na época de baixa. E pode passar muito tempo subindo ou muito tempo caindo. Então, tudo normal com a Vale, nada mudou. Se fosse dar uma empresa aqui, ó, voltando aqui para a nota, cara, daria meus 4,5 aqui para a Vale. Como não tem como dar 4,5, eu deixo os meus 4, mas cara, super tranquilo, focado na parte de transição energética, descaracterizando as barragens, que é muito importante para o investidor, preço do minério, que é o que importa, que continua ali bem alto, $100, então cara, segue o baile, tudo tranquilo aqui com a Vale. E se você quiser fazer alguma análise diferente, alguma emoção para você ter na Vale nos próximos trimestres, olha ali como é que vai ficar essa parte de transação energética, que é onde a Vale está botando bastantes esforços, tá? Mas de regra, minério de ferro, Vale, tudo bem tranquilo. Quando a China começar a andar, com certeza você vai ver o preço do minério andar, e aí você volta a ter aquela explosão ali de novo na Vale. Mas, fora isso, bem tranquilo. Se você gostou do vídeo, deixa o like até aqui. E se você também não gostou, se esse vídeo não te contribuiu, pô, não deixa o like, porque o YouTube ficar distribuindo vídeo ruim também é uma porcaria, né? Fica aparecendo aquela porcaria de vídeo ruim na sua timeline do YouTube, né? Então, gostou do vídeo? Foi bom? Foi produtivo? Aprendeu alguma coisa aqui? Pô, valoriza aqui o trabalho, pô, de quem tá aqui fazendo, pô, conteúdo pra você. Deixa o like, se inscreve no canal. É importante, pô. Se o vídeo foi uma porcaria, não te agregou em nada, tá bom, não deixa. O vídeo não aparecer mais na timeline, né? Vídeo porcaria tá aparecendo no teu YouTube. Mas, cara, é isso. Super tranquilo, sem dor de cabeça, sem estresse. E é só o começo, até a próxima análise.